Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é nosso dia de estudo textual do livro de Hebreus. Estamos no capítulo 3, a partir do versículo 12. A mensagem sobre a importância de ter cuidado com nosso serviço ao Senhor. No final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 644 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Lembrando do que estamos vendo nessa parte do livro de Hebreus, que a partir do capítulo 3, versículo 7, até capítulo 4, versículo 13, o autor desvia-se do assunto principal para falar sobre o perigo de abandonar o caminho do Senhor, ou se desviar do caminho do Senhor. Já temos observado esse desvio a partir do versículo 7, e hoje vamos fazer a leitura do versículo 12 ao 15, e algumas perguntas para compreender melhor a mensagem destes versículos. Hebreus capítulo 3, começando no versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E vamos agora refletir sobre algumas perguntas sobre esse texto para compreender melhor o que o autor diz. A primeira pergunta: é possível uma pessoa salva, ou seja, um irmão em Cristo, se afastar de Deus? Sabemos que alguns grupos religiosos hoje ensinam a impossibilidade da apostasia, a impossibilidade de se afastar do Senhor. Mas o que esse texto aqui diz? Primeiro, ele está falando com irmãos. Versículo 12. Então, ele está falando com pessoas já redimidas pelo sangue de Cristo. Mas ele fala, tenham cuidado para não se afastar do Deus vivo. Não teria motivo de dar esse aviso se não tivesse a possibilidade. Versículo 14, reforçando o fato que se fala aqui de pessoas já salvas dos seus pecados do passado, ele fala, temos nos tornado participantes de Cristo. Então, participante de Cristo, irmãos, enfrentam o perigo de se afastar do Senhor. O fato que deve ser motivo de bastante preocupação para qualquer pessoa que brinca com a tentação ou acha que pode se mergulhar de vez em quando no pecado. Existe o perigo de um afastamento do Senhor. Esse fato é reforçado em outros textos bíblicos. Eu quero citar apenas 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Pedro disse, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro. O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. A real possibilidade de se afastar do Senhor e do santo mandamento que Ele revela para nós. Agora, a próxima pergunta, de onde vem esse perigo de se desviar do Senhor? E aqui, algumas coisas que podemos destacar nesses versículos de Hebreus 3. Ele fala no versículo 12 de um coração mau e descrente. No versículo 13, ele fala do perigo de ser endurecido pelo engano do pecado. E no final do versículo 15, citando Salmo 95, ele fala, não endureçam o coração
como foi na rebelião. Então, um coração mau e descrente, endurecido pelo engano do pecado, e assim levando a rebelião contra o Senhor. Perigos reais. E nós devemos estar cientes desses perigos. Próxima pergunta: como podemos ajudar os irmãos a não se desviarem? Como o autor mostra o perigo de irmãos em Cristo abandonarem o caminho, o que nós podemos fazer para ajudar uns aos outros? O versículo 13, ele diz: animem uns aos outros todos os dias, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, animando, exortando, encorajando, incentivando a fidelidade dos nossos irmãos é uma contribuição à salvação de todos. Ele fala também no versículo 15, hoje se ouvirem a sua voz. Uma coisa que podemos e devemos fazer para ajudar uns aos outros é o ensinamento da palavra de Deus, onde ouvimos a voz do Senhor pelas Escrituras. E o mais que nós compartilhamos as mensagens das Escrituras, nós estamos nisso ajudando os irmãos a continuarem na fidelidade no serviço ao Senhor. Novamente, podemos ver em outras partes do Novo Testamento textos que ajudam com isso. Neste caso, eu quero para outro texto de Hebreus mesmo. Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 25, diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, esses ensinamentos aqui, a importância de animar aos outros, de estar juntos, de não deixar de congregar, é uma parte importante da vida de qualquer servo do Senhor. A prática de se reunir com outros cristãos, congregando para adorar ao Senhor e para edificar uns aos outros. Não deixemos de nos congregar. Olhando novamente para esse texto de Hebreus, o que nos motiva a continuarmos fiéis? E aqui nós também observamos a linguagem usada, neste caso no versículo 14, onde ele fala de guardar firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Baseado nessa confiança desde o princípio, a confiança na palavra e nas promessas do Senhor, olhamos para o fim com a determinação de chegar até o alvo espiritual, o alvo eterno de estar na presença de Deus. Olhando novamente para um outro texto, em 1 Pedro capítulo 1, começando no versículo 3, Pedro disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Que motivação! A vontade de alcançar a vida eterna na presença do Senhor. Resumindo agora, o que nós observamos em Hebreus 3, do versículo 12 ao 15? Primeiro, há um perigo real de nos afastar de Deus. E a defesa contra esse afastamento começa no próprio coração, de não permitir que seja endurecido. E assim, abandonar o Senhor significa descrença, falta de confiança na palavra dele. Também observamos aqui a importância de ajuda mútua. Devemos ajudar uns aos outros, sempre fixando os nossos olhos no destino eterno, aprendendo as lições do passado, evitando os pecados do passado e andando para frente, caminhando para a eternidade na presença do nosso Senhor. Agora vamos para as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 644.
Jesus disse que os lírios do campo foram vestidos de mais glória do que qual rei famoso. Alternativas: A. Melquisedeque, B. Davi, C. Herodes ou D. Salomão. A resposta certa, alternativa D. Salomão, conforme disse Jesus Cristo no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículos 28 e 29. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E a pergunta 645. Qual profeta teve visões junto ao rio Quebar? Alternativas: A. Isaías, B. Jeremias, C. Ezequiel ou D. Sofonias. A resposta vem no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O livro de Hebreus é um livro fascinante que ensina tanto sobre o Antigo como também a mensagem do Novo Testamento. E quando estudamos esse texto, observamos a importância de cuidado para não cair no pecado, para não abandonar o Senhor e se afastar do nosso Salvador. Vamos aprender das advertências e alertas encontrados no livro de Hebreus para caminhar para a eternidade com Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.